Ei, ei, vamos acordar? Só dorme, gente. Vamos acordar? Psiu. Ei, ei, rapaz. Ei, vamos acordar? Coloquei aqui pra você, ó. Psiu. Deita aqui. Isso, vem cá. Vem cá. Deita aqui, ó. Deita aqui. Ai, que difícil. Andar. Ok. Ok, então. Vou aceitar esse bolo que você tá me dando. Não vai deitar aqui. Ok. Puxa, coloquei aqui, ó, um tapetinho limpinho pra você. E nada. Que toco. Ainda fecha o olho na minha cara, fingindo que não... eu tô te vendo, viu? Não vai deitar. Então tá. Então bom sono pra você no meio da tarde. Que antipático. Oi, gente. Boa tarde. Bom, dando início agora ao relato live 6 da performance O Fogo e o Relato, que está acontecendo desde o final de outubro. Nessa performance, como eu imagino algumas pessoas estejam sabendo, caso não, vou falar agora. Nessa performance eu estou compartilhando, partilhando, abrindo, relatando um processo de criação em teatro, pode-se dizer que em teatro, que está acontecendo aqui na minha casa desde o final de outubro. De segunda a sexta eu me encontro com uma equipe para ensaiar, e aos sábados eu faço esses relatos, como esse de agora, que é o sexto, visando não apenas contar, abrir, falar sobre, como também pensar junto, continuar criando, porém ao vivo. Faz umas semanas, em vez de fazer o relato sozinho, só eu comecei a convidar pessoas da equipe, artistas que fazem parte dessa equipe de criação, para fazer uma conversa ao vivo, buscando expor, pensar ao vivo junto comigo essa criação que a gente está fazendo, que a gente em breve vai estrear. Tem esse detalhe, em breve a gente vai estrear, em 2 semanas a gente vai estrear. E hoje, especialmente hoje, eu convidei a dramaturga dessa peça, que, repito, não sabemos qual é, não sabemos qual é o título, não sabemos muita coisa, que é a Cecília Ripoll, que é uma grande artista, uma grande amiga, alguém que eu tenho muito privilégio de ter encontrado nessa vida e que está junto com a gente semanalmente, criando, inventando, entendendo o caminho para o qual a gente está indo, desentendendo tudo, trazendo propostas, falas, às vezes desfazendo coisas, refazendo coisas, propondo, enfim, aquela coisa que se chama processo de criação. Então eu vou chamar a Cecília porque hoje a gente se deu um desafio. Nessa 5ª semana de encontros, que acontecem de segunda a sexta aqui no meu apartamento, no bairro de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, de segunda a sexta nós fizemos os encontros de 21, 22, 23, mentira, 20, 21, 22, 23, mentira, 21, 22, 23, 24, 25. Fizemos 5 encontros essa semana, onde tínhamos nos dado o desafio de fazer um primeiro corte, entender minimamente que negócio é esse que estamos fazendo, que, entre aspas, cenas são essas, o que acontece, que situações são essas. Ontem, no nosso 25º encontro, percebemos que não conseguimos fazer um primeiro corte. Então, eu e a Cecília ficamos responsáveis por, nesse fim de semana, hoje, sábado e amanhã, domingo, seguir o trabalho entre nós para que na segunda, no nosso encontro número 26, com toda a equipe, para que na segunda a gente consiga então falar, galera, olha, pensamos nisso, reunimos um pouco do que foi experimentado, acrescentamos algumas coisas inventadas, outras que já estavam permeando os nossos encontros e chegamos a uma espécie de dramaturgia dessa criação que estreia no início de dezembro. Então, eu vou chamar a Cecília agora, é só apertar aqui.
Eu acho que é... Achei, Cecília.ripoll. Enviar. Aguardando Cecília Ripoll. Oi, amiga. Oi, oi, Ô, amigo. você tá me ouvindo? Tô, você tá me ouvindo bem? Também tô. Quem tá assistindo a gente, tá ouvindo? Tá rolando? Tá dando pra ouvir eu e Cecília? Por favor, um feedback rápido. Pelo visto, ninguém tá nos ouvindo. Então, Será? tô brincando. Eu acho que não. Eu tô te ouvindo. Vamos acreditar que sim. Se não tiver me Imagina. ouvindo, tá. Márcio Tá. salvou nossa vida, Luísa também. Imagina Gente, uma hora inteira de live sem ser uma hora escutada. inteira sem nem ser ouvido. Amiga, bem-vinda. Obrigada. Te agradeço por estar já a semana inteira trabalhando e ainda no sábado e no domingo se encontrar para seguir desdobrando e tentando entender, né, o que é essa dramaturgia. A gente se deu esse desafio abusado, arriscado, eu acho que é do jeito que a gente gosta, que é tentar alinhavar um pouco isso que a gente está chamando de dramaturgia. Dramaturgia desse espetáculo, que a gente não sabe se é um espetáculo, dessa peça, que a gente não sabe se é uma peça, dessa performance, que a gente não sabe se é uma performance, disso, dessa coisa, desse treco que a gente está fazendo há 25 encontros, junto com essa equipe maravilhosa. Então é isso, eu não sei nem por onde começar, eu não planejei nada. Eu sei que a gente tem alguns lugares minimamente vamos dizer assim, firmes ou lugares que nos interessam, lugares que estão se repetindo a cada encontro, mas mesmo assim coube a nós fazer uma espécie de seleção do que fica para a partir da segunda-feira voltar para o meu apartamento, que é da onde eu estou falando agora, para alinhavar uma ação artística. Lembrando que faltam 10 encontros para nossa dita estreia, né? Então, Sim, acho que está na hora. E aí, você quer sim. começar dizendo alguma coisa? Posso, quero. Tô com Assim, lápis na mão, tá? eu também tô aqui. É, É, é engraçado, eu queria, na verdade, que isso acabou de me ocorrer um pouquinho antes de entrar nessa live. Tava pensando nessa. Eu tava, na verdade, na cabeça com esse termo assim, hoje a gente vai fechar a dramaturgia. E aí, pensando em todo o nosso processo, assim, como ele foi caminhando, começou a me bater agora, assim, nesses últimos 5 minutos, uma sensação de que essa dramaturgia não vai ser algo, quer dizer, não vai ser algo fechável no sentido de que a gente não vai conseguir, talvez, fechar uma dramaturgia única para todas as apresentações. Que a gente fecharia uma dramaturgia pensando no nosso. Bom, não sei nem se é apresentação, né? Acho que a conversa com a é, Carla foi muito legal nesse sentido também, de rever esse termo. sim. Mas para um primeiro encontro, a gente vai fechar uma dramaturgia e eu acho que talvez a partir dali o nosso trabalho vai ser de como implodir a dramaturgia do encontro anterior para gerar Ok, uma nova. ok, legal. E eu Então você, tenho. você intui isso, que a gente vai encontrando alguns tipos de conexões que serão, que precisaremos colocar à prova, precisaremos experimentar ao vivo com as pessoas que entrarem dentro desse apartamento, para a partir disso fazer novas decisões, novos acordos, novos pactos. Sim, sim, isso, quer dizer, obviamente que isso não exclui o fato da gente ter uma estrutura geral levantada, né? Claro, Mas ao mesmo tempo, sim, os nossos encontros mais recentes, eu acho que da semana passada para cá, a partir das propostas que eu trouxe, me deram muito essa sensação de alguma coisa que a gente meio peixe assim que vai escapando e que talvez a gente não deva tentar segurar, que a gente vai ter um trabalho de legal. estruturar, mas que a gente vai ter Aham. talvez um trabalho contínuo de implodir o do dia anterior, Claro. sabe? Legal, legal. Então, a gente pode dizer, então, vamos especulando nomes, mas assim, a gente está falando de uma dramaturgia que se fecha para ser aberta, para ser Sim, rasgada. E aí ela se fecha, ela cicatriza ali e a gente rasga ela de novo, né? Então, veja, é uma dramaturgia, pode-se dizer assim, muito distinta de um tipo mais comum ou tradicional de se fazer dramaturgia, né? Ou sim, seja,
Não, você não está esse processo inteiro acompanhando esses encontros para trazer segunda-feira para o elenco aquilo que eles têm que falar, aquilo que eles têm que fazer. Mas, ao mesmo tempo, você também tem condição de ofertar ao elenco, nós temos uma espécie de local onde eles poderão se colocar para justamente experimentar algum tipo de acontecimento e a partir disso a Sim, gente volta a reagir, né? Então, veja, é uma dramaturgia que sim, vai estar sempre se fazendo, se desfazendo, se fazendo, se refazendo, e que não tem uma pretensão de ser uma fala, uma reunião de falas finais, verdadeiras, certeiras e definitivas, né? sim, sim. É. Eu acho que esse estalo veio muito assim, especificamente essa semana, por causa do exercício do sussurro. Sim, Pensando assim, quer dizer, acho que é bom falar porque eu não sei, enfim, acho que é bom sim, bom falar, lembrar. lembrar, atualizar, né? Até porque tem gente que está nos assistindo que não, né, não está Não, acompanhando tudo, né, é, da é, mensagem. Mas, assim, desse exercício dos sussurros, da proposta, né, a partir do que a Carla tinha colocado da frase do Theo, né, a frase ambígua que o Theo sussurrou no ouvido dela, e que eu achei muito curioso ela ter mencionado isso, porque na hora em que eu vi o Theo sussurrando essa frase, eu não escutei o que que era, mas a reação que ela teve, eu fiquei assim, gente, o que que foi dito, sabe? Porque ela e aí eu fiquei depois pensando, quando ela revelou que tinha sido uma frase que soou ambígua, eu fiquei depois pensando nisso, assim, né? uhum, Caramba, como que se dá a reação no corpo das pessoas diante aham, da ambiguidade, né? E aí depois eu vim com aquele exercício meio de dramaturgia que era de que todas as pessoas sussurrariam, então, em algum momento, uma frase ambígua para alguém, né? E aí eu falei, nossa, a partir do momento em que eu revelei o motivo pelo qual eu trazia esse exercício, que era querer ver estampado no rosto das pessoas a reação diante da ambiguidade, eu uhum, já matei o exercício, digamos assim, porque todo mundo começou a prestar atenção, sim, né, no como seria o rosto ambíguo de cada um, enfim. aham, Então, aham, essa reflexão que me deu a sensação de que o sussurro não pode ser aprendido, ou seja, que a dramaturgia a cada dia precisaria de pequenos segredinhos, assim, legal. enfim, para que os. Sim, Enfim, não sei se eu eu consigo acho te explicar que direito. não, eu tô te entendendo. Eu acho que você está falando, na verdade. Olha que interessante. Como escrever uma dramaturgia que não se revela integralmente? Ou como Sim, escrever uma dramaturgia que parte dela não é visível, não é audível, o que não quer dizer que não exista, né? Então, que tipo de sim, mecânica interna a gente vai ter, por exemplo, com o elenco, para que eles produzam um tipo de texto que não é visível para todo mundo, não é audível, mas que, no entanto, é fundamental para que o jogo continue. E eu acho que isso tem sim, tudo a ver com o nosso início de processo, onde a gente foi percebendo de maneira muito sutil que estávamos falando de produção de intimidade, que existia ali um sim, interesse talvez por estarmos desde o início nesse apartamento, que é onde eu moro, talvez por termos entendido que esse apartamento é o lugar onde vamos realizar. Então a gente foi entendendo uma produção de intimidade, o que não quer dizer que intimidade é algo que está dado, algo que está visível, mas também não uhum, quer dizer que é algo que não esteja acontecendo. Né? Então, como compor um corpo de acontecimento, de situação, que não se dê inteiro, ou que não se dê de maneira sim, explícita? E aí é um sim, desafio dramatúrgico, porque aí eu sim, acho, e é até uma pergunta que eu quero te fazer, eu acho que a gente está falando de uma dramaturgia que é escrita não apenas pelo uso da palavra. E aí queria te sim. perguntar se você também, como dramaturga, tem esse repertório de escrita enquanto dramaturga, que, no entanto, não está amparada integralmente pela palavra escrita, pela palavra dita, né? Quais outras Sim, ferramentas você tem como autora? sim. Interessante isso, porque isso, é, assim, para mim revela um caminho que estava meio que rondando a minha cabeça, que eu me reportei
A Luísa botou a intimidade é meio invisível mesmo. A Mas é legal, intimidade é tem a meio ver invisível mesmo. com o que a gente estava conversando. É. Que, enfim, acho que estava mais ou menos aproximado da minha cabeça. Quando eu te falei isso, assim, sobre a dramaturgia também ser um sussurro, como que a dramaturgia pode Uhum. sussurrar e não gritar e não, né? Uhum. Que eu me lembrei de uma época que eu estava dirigindo um trabalho com o meu grupo e que era um trabalho sem palavra. Mas, enfim, era um Uhum. contexto muito, muito diferente desse, mas que, de qualquer forma, eu comecei a ter uma estratégia, eu nem pensava ainda que isso era uma estratégia de dramaturgia, assim, eu estava pensando como uma Uhum. estratégia de direção. Hoje em dia eu leio muito mais como uma estratégia de dramaturgia, Sim. que era assim, Sim. quando eles iam improvisar, eu entregava antes um papel para eles com alguns objetivos que eles teriam que Aham. conquistar e Sim. secretos, né? Então, um não sabia qual seria o do Sim. outro. E eu ficava em casa arquitetando que tipo de objetivos, e não era também não era um trabalho que se associava à ideia de personagem. Aham. Então eu ficava pensando que tipo de objetivos poderiam gerar atrito. Então eu falava A, B e C. A precisa em algum momento, sei lá, Sim. lamber a testa de B. Aham. E B precisa cuidar para que em nenhum momento ele seja encostado. Aham. Ok. Então eram Quase uma objetivos, tradução direta de uma dinâmica de conflito, né? Onde um sim, tem um desejo, o outro tem outro, que não se encontra, né? Mas que, pelo contrário, se atrita, né? sim, Discorda de alguma maneira. Aham. sim. E de alguma forma, eu acho que a gente pode tentar estabelecer um jogo mais ou menos semelhante. Eu pensei em algumas coisas, assim, não exatamente como esse, mas como se a Aham. gente pudesse manter a cada dia pequenos. A gente fosse destinar, a dramaturgia fosse destinar aos atores pequenos sussurros a cada Aham. dia, nunca seriam os mesmos, e que Aham. fariam com que o jogo entre os atores formasse a dramaturgia a cada dia. Aham. Interessante isso, interessante. A princípio, tá, então vamos guardar isso. Sim. A ideia da dramaturgia como um sussurro, ou seja, a dramaturgia como um espaço-tempo de confissão íntima, né, entre os jogadores do jogo, que são as atrizes e os atores, onde a cada dia eles têm novas matérias, de sussurro para distribuir durante o Uhum, jogo. Massa. uhum, E, sim. obviamente, esses sussurros vão transformar a relação entre eles, porque a gente não sabe previamente o que vai ser sussurrado e muito menos o que isso provoca nos corpos deles. Ok. E aí, Sim. você acha que para isso a gente mantém o que a gente vem trabalhando, que é a gente nessa semana trabalhou de uma maneira bem rigorosa com 5 cômodos da casa e 5 Sim. situações que aconteceriam em simultâneo, né? Então a gente tem no quarto um alguém cuidando de alguém que está adoecido. Então tem aí Sim. um verbo de ação, né? Cuidar, alguém cuidando e alguém de alguma maneira não querendo ser cuidado. Isso no quarto um. No quarto dois é uma situação aparentemente estranha, que uma procura desesperada por alguma coisa no ar, Sim. nos objetos, nos livros, no quarto. Então tem ali uma ação muito mais enérgica de procura. No banheiro, a gente tem uma cena que ontem ou anteontem a gente experimentou, que foi lindamente, que é a cena de duas pessoas tomando banho, e a princípio são duas pessoas que não têm intimidade entre elas, então a gente está declarando ali uma situação de muita proximidade entre os corpos, mas de zero intimidade, e aí a gente tem Sim. visto acontecimentos belíssimos, né? Isso nos fez pensar na imagem de duas pessoas que não se conhecem, que acabaram de ter uma relação sexual, que estão tomando banho juntas. E aí, aquela Sim. coisa, né? Tem uma proximidade, mas não uma intimidade, ou tem uma intimidade que é estranha também, que é possível, né? A gente está vendo que tem uma intimidade que nasce num tempo muito mais curto, ela é perecível, mas ela não é menos íntima, né? Enfim, Sim. isso, banheiro. Na cozinha, a gente está gostando da ideia de ser realmente um trabalho efetivo, de fazer bolos e de passar café. E na sala, que é o maior cômodo dessa casa, que é onde eu estou agora, a gente está pensando em alguém
trabalhando, sentado à mesa, ao telefone, uma ação completamente privada, fechada, né? Alheia a qualquer pessoa, né? Sim. Você acha que é dentro dessas situações que a gente vai produzindo, vou chamar de mistérios, mas esses sussurros, né? Assim, Sim. essas confissões que provavelmente quem tiver com a gente ou vai querer acessar, ou não vai conseguir acessar, ou vai tentar acessar, né? Sim. Sim. É, eu acho que sim, certamente dentro dessa estrutura. Acho que sim. E dentro daquilo que. Acho que total no caminho que a gente já tinha pensado em termos de base, a coisa de meia hora, né? Isso. Em cada. E eu fiquei pensando que talvez, como a cozinha é de todos os lugares um que tem, assim, digamos, um produto final Sim. palpável, né? Que é o bolo e o café, que eles poderiam ser os guias dessa meia hora, sabe? Eu não sei se a gente Ah, consegue, nessas 2 semanas, um nível de precisão, assim, de fazer, sei lá, 3 bolos. Teria que ser 3 ou 4 bolos por dia. Não sei quantas vezes a gente vai rodar. eu acho que são 5 bolos, eu acho. Porque pelo que a gente conversou no início da semana, inclusive, a ideia talvez seja 2 horas e meia de ação, justamente para a gente romper um pouquinho com a ideia de um espetáculo que eu entro e assisto do início ao fim e deixar as situações ficarem Sim, rolando, né? Então, veja, nos primeiros 30 minutos, cada cômodo está vivendo a sua ação, a sua situação, e aí sim. a gente coloca, faz uma troca de cômodos, 50 bolos. o bolo já está pronto, e a gente vai fazer um novo bolos, e Sim, aí temos mais 30 minutos de ação, obviamente, são as mesmas ações. Então, suponha, no quarto 1 tem alguém tentando cuidar de alguém que está adoecido. 30 minutos sobre isso. Nos 30 minutos seguintes, ainda é alguém tentando cuidar de alguém. Porém, o elenco mudou. Então, sim, veja, eu tenho, sei lá, vamos lá, eu tenho vou pegar aqui, eu tenho a Lux, eu tenho a Lux e eu tenho o Val, tá? Val tá adoecido e Lux está tentando cuidar dele por 30 minutos. O que vai acontecer, além da situação entre eles, é que depois de 30 minutos, o Val, que era cuidado, sai, a Lux adoece e a Natália vem para cuidar da Lux. E aí sim, o que acontece depois, com 1 hora, é que a Natália adoece e o Felipe vem para cuidar da Natália, né? Sendo que o Felipe vem, mas o Felipe estava no quarto, no outro quarto, ou no banheiro, ou na cozinha, né? Então a sim, ideia é justamente esse rodízio entre eles, né? E eu acho sim, que isso é uma operação muito intrigante da dramaturgia, né? Como faz para a gente transitar o elenco nas posições, ou seja, nos personagens, para que eles não grudem nos personagens, e sim sim, entrem nos personagens e saiam dos personagens. sim, sim. Você pira Tal- nisso? Total, total, totalmente. Eu Por fico quê? Por pensando que que você que. pira nisso? Eu piro muito nisso. Eu piro muito, eu acho muito legal o ator não ter um personagem fixo, né? Sim, O que há de fixo é a disponibilidade do ator, né? Não é a clausura, tô preso ao meu personagem. O que há de fixo é eu, ator, eu, atriz, tenho disponibilidade para sim, tu. sim. Eu piro muito. Eu fico com. Enfim, eu fico com uma certa. Não dó, mas eu fico pensando como é que a gente faz para quem estiver assistindo possa ter, digamos assim, como é que eu posso dizer? Vamos supor. Eu piro muito porque, por exemplo, vão ser feitos, vamos supor que sejam feitos de fato 5 bolos por vez. Sim. 50 bolos. É, cada bolo, obviamente, com a mesma receita, vai sair de um jeito, porque as pessoas vão mudar, né? Aham. E isso talvez seja uma guia para a gente pensar em toda a estrutura, na realidade, né? Que o que compõe o corpo, de fato, da dramaturgia são Os os in- atores. São os ingredientes e não a É, receita, né?
Exatamente. Ou Então, seja, veja, existe. a dramaturgia é uma mesma receita, mas os ingredientes são diferentes a cada vez. Sim, sim. Olha, isso é É, bem e é, bom. é bom, né? É legal porque isso dialoga tanto também com a sensação de dramaturgia, que é assim, não só de dramaturgia, mas a sensação de criação, que é existe e não existe receita simultaneamente, né? A receita Aham, não é algo que se pode ignorar, mas ao mesmo tempo, se você obedece plenamente a ela, ela não consegue sair do nível da receita, né? aham, aham. Ou seja, tem as regras, mas tem o atrito dos corpos com as regras, né? Então, ainda que Exatamente. todo mundo Sim, saiba, digamos assim, o roteiro, ainda que todo mundo saiba a dramaturgia, ela só vai acontecer na especificidade dos encontros. Ela não sim, acontece por conta própria, sozinha. Ela precisa sim, dos corpos, né? Ela precisa das ações, das presenças, das falas, das proximidades entre as pessoas, os corpos. Então, por sim, exemplo, eu fico muito intrigado com o que vai acontecer com o forno da cozinha, né? Porque o forno da cozinha vai estar muito mais quente no segundo bolo, muito mais quente no sim, terceiro bolo, muito mais quente no quarto bolo, e no quinto o bolo vai ficar pronto em quantos minutos? sim. Né? É verdade. E aí tem uma questão que está vindo, que a gente começou a discutir, que a princípio parece boba, mas não dá para a gente ficar com 2 horas e meia de chuveiro ligado. Não dá para a gente ficar 2 horas e meia com o chuveiro ligado, e eu diria que não dá para a gente ficar 2 horas e meia com o fogão ligado, né? Sim, E isso é muito interessante, porque isso vai produzindo diferenças, né? Diferenças, essa é a questão, né? Ainda que sim, tenhamos o mesmo propósito, a cada vez é de uma maneira diferente, né? E aí veja, olha que sim. questão boa para uma dramaturgia, né? A dramaturgia não é a produção de uma resposta, ela é a provocação de um tipo de pergunta, de um tipo de problema, né? E ela se constitui para ser um espaço onde esse problema vai ser experimentado, onde ele vai ser Uhum, debatido, uhum, né? Então, veja, é muito sim, menos para responder alguma coisa e muito mais para experimentar e especular para onde essa coisa pode ir, o que ela pode virar, o que ela pode gerar, né? sim, sim, sim. Pois é, nesse sentido até fico pensando como é que a gente faz, assim, temos um problema, né, que ao mesmo tempo é um problema no sentido muito bem-vindo, que é essa ideia de uma estrutura que se repete, mas que não se repete, porque a sua repetição conduz inevitavelmente a outro lugar, Aham, né? aham, E que e junto com isso, quer dizer, temos uma, só falando em outras palavras, né? Temos uma sim, mesma receita que dá em bolos diferentes a sim. cada vez que ela é feita. É o que a E Suzana aí, escreveu aqui, né? Com os é mesmos muito ingredientes bom. dá para inventar muita receita diferente, de fato. Sim, Fato. sim, sim. E nesse exato É, momento que a gente está conversando, eu tô aqui hoje eu estou fazendo a live com as janelas abertas, né? É, eu já senti um café sendo passado agora, juro para vocês. E agora um cheiro de bolo de milho, de broa de milho, assim, eu tô. Sacanagem, mas enfim. mas eu fico pensando, se a gente tem essas questões, né, como que a gente faz também para que elas fiquem aparentes Aham, enquanto operação, que elas não sejam só um jogo de adrenalina interno, mas né, de que maneira a boa. gente revela essa operação como uma operação da dramaturgia mesmo, né? Ou Então, seja, aí eu. será que nos Aham, interessa que quem vai assistir saiba dessa repetição, ou o aham. quanto nos interessa, né? Que isso seja sabido. É, Eu acho que essa é a grande questão, sabe assim? Porque eu acho que a gente tem que trabalhar dramaturgicamente com dois planos, no mínimo, dois planos simultâneos de ação. Uma ação em termos de negociação invisível, tipo, eu, ator, estou dentro de uma dinâmica que eu compreendo, minimamente não, que eu compreendo como ela funciona, e uhum, simultaneamente eu estou dentro dessa dinâmica, porém
essa dinâmica gera um tipo de percurso narrativo que vai ser lido pelas pessoas que ali estiverem. Então, eu, ator, tenho que administrar tanto um jogo num plano dentro como num plano fora, né? Então, veja, eu preciso, sei lá, vamos inventar. Eu preciso manifestar no banheiro que eu não conheço essa pessoa com a qual eu tomo banho. Simultaneamente, quer dizer, eu preciso manifestar, vamos chamar assim, para as pessoas que estiverem dentro do banheiro comigo, eu estou dentro do box com outra pessoa. Eu preciso produzir intimidade manifestando que eu estou com uma pessoa que eu não tenho intimidade. E aí a beleza desse encontro, a duração, os acordos que serão feitos. Agora, simultaneamente a isso, eu tenho um texto interno, que só quem sabe sou eu e o outro ator ou a outra atriz, né? Então, olha que interessante. É uma dramaturgia em duas dimensões, né? Uma dimensão ficcional, né? E uma dimensão externa, exterior, né? Uma dimensão para quem lê e uma dimensão para quem faz, né? Eu amo isso. Eu acho isso muito legal. Eu acho isso muito legal porque tira a dramaturgia de um lugar de prontidão e coloca a dramaturgia num lugar a dramaturgia é uma maquinaria para produzir determinado tipo de coisas. Porém, as coisas não estão pré-produzidas, né? Elas serão feitas ao vivo, serão feitas em jogo, né? Então, a dramaturgia deixa de ser um texto pronto e vira um texto que possibilita produções de coisas, de acontecimentos, de relações, de situações, de intensidades, de afetos. E a gente sabe que isso é real, né? A gente sabe, a gente está acompanhando, a gente está há 25 encontros se encontrando aqui, ensaiando, né? E a gente já viu quão forte é ficar 20 minutos dentro do banheiro vendo duas pessoas absolutamente estranhas entre si, negociando uma intimidade, né? Belíssimo, né? Eu penso em 1000 coisas, eu sinto 1000 coisas, eu fico completamente comovido, eu fico completamente apaixonado, eu fico com tesão, eu fico com espanto, é uma coisa assustadora. Sim, sim, total. Essa coisa da intimidade, acho que tá muito forte, né, ao longo do processo. Sim. Eu fiquei muito com um comentário que o Thiago fez um dia na cabeça. Não sei se você vai lembrar, foi logo no começo, assim. Não Que sei qual comentário. a gente estava comentando sobre. Você acho que estava questionando, como produzir intimidade e tal. Sim. E aí o Thiago falou assim: é engraçado porque sempre que eu penso sobre a questão. Sempre que eu penso sobre a questão da intimidade, parece que alguma coisa da intimidade não tá ali. A partir do momento que eu me pergunto sobre ela. Exatamente. Ou seja, podemos encenar o jogo da intimidade ou teremos que produzir de maneira irrevogável uma situação que faça com que existam corpos numa relação efetiva, né? Essa situação do banheiro está absolutamente, chocantemente concreta, né? Eu não gosto dessa palavra concreta. Mas, assim, ver um ator e uma atriz tirando a roupa, entrando juntos dentro do box e ficando 30 minutos se ensaboando, desculpa, tem uma hora que o jogo da representação morre, ele falece na nossa frente. Não dá para sustentar o dito fingimento, né? Eles começam, sim, a entrar numa dinâmica efetiva de uma situação efetiva, né? É a mesma coisa na cozinha, não dá para ficar o tempo inteiro, digamos assim, fazendo a atuação do jogo, né? É preciso fazer o corte no morango, porque senão o bolo vai dar ruim, né? Então é preciso se colocar no trabalho efetivamente, né? Sim. Eu amo. E eu não estou falando isso para fazer uma crítica barata à ideia de atuação. Na verdade, eu acho que isso é atuação, né? É uma presença simultânea numa dinâmica completamente inventada e numa dinâmica completamente atual, presencial, relacional, né? Assim. E o nosso elenco é sinistro, né? Eles fazem isso, né? Eles estão aqui num plano absolutamente inventivo de alguma situação nada a ver, completamente louca, mas eles estão ao mesmo tempo cortando tomate, segurando uma escada com outra pessoa em cima. Quer
Quer dizer, Sim, eu amo. sim, sim. E aí, agora, amigo, uma coisa que me ocorreu assim é que a gente tem mais ou menos alguma coisa de estrutura já, né? E Sim. tá me dando a sensação de que talvez o pensamento da dramaturgia nesse momento precise se voltar mais para condução, digamos assim, que o que vai ser a dramaturgia agora, pelo menos, é a condução do público por esse espaço. Uhum. Porque Legal. dependendo da maneira. Ai, tá tendo vários comentários muito bons aqui, eu fico confusa se eu. Já tiveram Eu, alguns muito bons. eu tô anotando alguns dos Ah, comentários. tá. Porque dependendo da maneira com que a gente conduz ou não conduz as pessoas por esse espaço, o discurso muda radicalmente, né? E agora com a nossa conversa, uma coisa que está ficando um pouco mais aparente para mim é que é mais sobre, vou ousar afirmar isso, tá? Mas eu acho que é mais sobre uma pessoa acompanhar um mesmo cômodo sendo preenchido por pessoas diferentes, ou seja, um espectador, botando essa palavra assim, péssima, mas Aham. tá, acompanhar um mesmo cômodo por pessoas diferentes, como que um mesmo, sei lá, percurso é experimentado por pessoas diferentes, do que sobre a itinerância. Beleza, perfeito. O seu ponto era um dos pontos que estavam atravancados, né? Que é o seguinte: a gente vai fazer o nosso convidado, a nossa convidada, transitar entre os 5 cômodos e ter uma sensação de completude, ou a gente vai lançá-lo dentro de um mesmo cômodo para que ele fique durante 2 horas e meia ou o tempo que ele quiser, vendo a mesma situação sendo diferenciada, repetida e diferenciada, né? Repetição e Sim, diferença, né? E aí, sim, veja, essa é uma maneira da gente colocar para os nossos convidados, eu estou chamando os nossos espectadores de convidados e convidadas, essa é a maneira da gente colocar os convidados e as convidadas dentro da dinâmica artística, artificial do nosso trabalho. Ainda que a situação seja íntima, cotidiana, que aconteça dentro de um apartamento, ela é absolutamente estranha, artificial, artificiosa, artística, né? Que é a minha mania. sim, Vamos lembrar sim, que arte e artificial estão muito colados, né? sim, sim. Então, você curte essa ideia da gente, sei lá, a gente ainda está tentando entender, né? Se os convidados vão chegar aqui na porta de casa e a gente vai perguntar, escolhe um cômodo, tem cinco Aham, cômodos, sim. e eles serão deslocados para esse cômodo e lá vão ficar, né? É, uma coisa que poderia. Bom, eu não sei. Eu tenho horror de também obrigar o espectador a Eu também. ter que. Eu não sei. É porque uma coisa que me ocorreu agora é que, assim, deixar o espectador lidar com a escolha é Uhum. interessante. Ao mesmo tempo, me parece que temos uma diretriz, assim, que eu acho que é bem forte, que é, temos um assunto, que é, cada cômodo tem as suas, digamos, diretrizes muito específicas, Sim, sim. e sabemos que interessa ao espectador acompanhar pelo menos por 2 rodadas um mesmo lugar para ver como os diferentes corpos reagem àquela experiência, Uhum, né? uhum. Ao Sim, mesmo tempo, sabemos que um espectador também. É muito interessante. Ai, sim. parei para ler. Sim. Pois é, eu concordo com a Amanda. É, eu E acho super que a gente precisa colocar isso em questão, tá? A gente não sim, precisa encarar o espectador como alguém que precisa o tempo inteiro escolher, sabe? Não precisa sim, escolher. Ele pode passar por uma situação que o obriga a estar ali. Claro, não é uma obrigatoriedade no sentido ele vai ser amarrado, preso para ter que ficar ali. Ele pode não sim, ficar, mas né, tentar induzi-lo para experimentar um tipo de experiência, assim, que é a constância no mesmo espaço. sim, sim. É, É, essa questão vai ser difícil. vai. Me ocorreu aqui uma coisa, que era assim, ó. A gente tem digamos, tem tantas pessoas que ficam no banheiro, tantas, né? Cada cômodo tem um Sim. número limite de pessoas. Aham. E aí que as pessoas podem
transitar quantas vezes elas quiserem, mas elas têm que obedecer o número limite. Então, se eu tô no banheiro e entra alguém no banheiro, eu sou obrigada a ir para outro lugar. Legal, legal. Ou Ok. seja, o espectador tem uma margem de escolha, só que a margem de Sim. escolha dele está condicionada à escolha dos outros. Sim, e eu acho também que a gente pode pensar se a gente não vai fazer algo que pode parecer cafona, mas eu suspeito das coisas cafonas no melhor dos sentidos, né? Eu confio nelas, que é o seguinte, do espectador receber as regras do jogo, Sim, 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 receber as total. regras do jogo. Ele vai receber um pequeno papel, ele vai ler e ele vai entrar no jogo, né? Porque eu acho que é sobre isso, é sobre assim, olha, temos uma situação, ela funciona de determinada maneira, você tem interesse em experimentar isso aqui? Uhum, uhum. E aí é isso, a gente não está querendo fazer cena de que, olha, bem-vindo aqui à intimidade dessa família. Não é uma família, você não está na casa dessa gente, essa casa é só minha, Sim, eu estou recebendo pessoas para assistir uma peça de teatro, né? sim, Então, veja, é muito importante bancar o artifício do jogo, talvez de maneira explícita, né? Porque sim, o nosso. E aí eu acho que vem o ponto da dramaturgia, amiga. A dramaturgia pode ser tudo isso que a gente falou. Ela pode ser um repertório de dispositivos internos que só os atores terão ciência. Ela pode ser também, obviamente, uma situação que as pessoas vão estar lendo, acompanhando. Agora, ela talvez seja, sobretudo, um propósito. O que a gente está sim, querendo abrir de experiência para o nosso espectador, para o nosso convidado? A gente quer que ele veja o que dentro desse banheiro? A gente quer que ele pense e reflita sobre como é possível produzir relações íntimas, ainda que de maneira rápida, ainda que com pessoas avulsas. A gente quer que ele perceba que nem sempre duas pessoas que se conhecem há muito tempo têm intimidade entre elas, né? A gente quer que ele sim, pense o quê? Claro, não temos certeza que ele vai chegar nesse tipo de pensamento, mas a gente pode trabalhar para abrir esse tipo de pergunta. sim, 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 E eu acho que é aí, total. para mim, que a dramaturgia vive, sabe? É quando ela se Sim, entende enquanto uma maquinaria que faz perguntas incômodas, que escreve sim, perguntas de maneira que não dá para fugir, sabe? Assim, caramba, é isso. Independente se eu concordo ou não, a pergunta está feita, né? Está explícita, sim, tomou espaço, né? sim, total. Eu sinto Sim, muito nesse lugar. Confesso que para mim é o que. aham, E aí, veja, a gente está falando de vários planos de dramaturgia. A gente tem uma dramaturgia sim, do jogo interno dos atores, a gente tem uma dramaturgia bem fácil de ser lida, que é da situação que está acontecendo em cada cômodo. A gente tem uma dramaturgia do espectador, que direciona situações, problemas, perguntas e movimentos, escolhas para o espectador. E a gente tem uma dramaturgia como um todo, como um propósito, né? Como uma espécie sim, de pergunta incômoda que a gente quer que sobreviva após essa experiência, né? sim, sim. Pois Ah, é, eu amo, eu amo. Para mim, não dá mais para trabalhar, fazer teatro, se não for buscando e perseguindo essas escritas simultâneas, né? Simultâneas. sim, Olha que sim. interessante, a gente não está falando da dramaturgia enquanto a palavra que o ator vai falar. A gente está pouco preocupado com isso, né? Não quer dizer Pois que ele é, não vai Vinícius. ter, né? Não, eu tô exatamente num ponto um pouco de, meu Deus, Aham, como lidar com isso? Eu tava conversando muito com a Luísa sobre isso depois do último ensaio. aham, Porque, obviamente, que assim, eu tô numa produção de texto claro. particular, que para mim é necessário, que não são textos que eu tô pensando assim, destinar aos atores, porque acho que já Sim, entendemos que não é sobre isso, né? sim, Sobre entrar com palavras pré, né, pré-escritas e sim, tal. sim. Mas ao mesmo tempo, para mim é importante escrever, por exemplo, sobre essa situação do banho, né? Do banheiro e do banho, sobre tomar banho com quem não se tem tanta. É... Aí alguém botou uma pergunta. Ah, a nossa dramaturgista Luísa Goulart está enlouquecendo a gente aqui no chat com várias perguntas, né? E o sussurro do convidado, né? É, Sim, legal. sim. Sim, sim.
Eu não sei, eu É, tenho muito interesse de fazer da peça de teatro um evento traumático, sabe? Traumático nesse sim, sentido, assim, de deflagrar um problema e não uma resposta, né? De, sim, de, de ofertar um problema, né? De ofertar um incômodo, né? sim. Mas, enfim. É, assim, então, aí tem uma coisa que eu fico, meu Deus, não sei como lidar com isso, mas acho que tem a ver com essa colocação que você estava falando do lugar da dramaturgia nesse trabalho e tal. Que é esse, assim. Por exemplo, eu estou escrevendo textos que são textos importantes para mim mesmo de escrever agora. Por exemplo, o Sim, último foi sobre isso, da coisa do banho. Sobre como pode ser constrangedor tomar banho junto, ainda que você tenha. Por que que, assim, a gente pensa uma relação sexual supostamente o auge da intimidade? Só que aham, não, né? Porque tem pessoas que têm o auge desse tipo de intimidade, mas por que que é tão constrangedor tomar banho junto? Ainda que sim, você conheça a pessoa de todos os ângulos, sem roupa de cabeça pra. Tipo assim, mas tem uma coisa no ar. Eu não sei se isso é uma sensação só minha, mas tem aham, uma coisa no ato de tomar banho que junto, que é muito bom, mas sim. pode ser muito constrangedor É também. muito constrangedor. A gente conversou brevemente sobre isso. As E aí, diferentes, enfim, fala. E aí eu fico pensando que tem alguma coisa que enxergo no jogo dos atores, como a gente já conversou e vem fazendo, eu enxergo isso no jogo, mas tem alguma coisa da ordem da palavra, sei lá, Uhum. no texto que eu fiz que fala sobre isso e que não é transportável à ação, me parece, sabe? É alguma coisa que é Claro, necessária de claro. ser lida. E aí eu fico Então, pensando se essa palavra entra como uma dimensão lida em algum lugar da casa, aham, sabe? aham. Eu fiquei pensando, amiga, numa coisa, porque eu sei, você já mencionou, a gente nunca esgotou esse assunto e nem se aproximou dele, mas você mencionou que está escrevendo coisa, Sim, mas sem cobrança, ou seja, você, dramaturga, está escrevendo também para pensar, também para exatamente. e não necessariamente porque isso vai ter que estar na dita peça. Ok, já Sim, entendemos, temos uma relação minimamente madura para entender que nem tudo que é produzido num processo entra na peça, vira coisa. sim, sim. Beleza. Agora, por exemplo, você pouco falou desses textos, mas vou te falar o que eu estou imaginando já há várias semanas, desde quando você começou a falar que estava fazendo composições, composições. Eu assim, meu Deus. Num primeiro momento eu falei, caramba, a Cecília vai chegar com 70 páginas e vai falar, gente, essa é a dramaturgia. E eu, diretor, vou falar, ai meu Deus, não era essa a ideia, meu Deus, desculpa. Eu ia Ai, ficar amigo, numa eu não sou sem situação. noção assim, Não, pelo eu amor sei que de você não é sem noção, mas você passou muitas semanas muito energicamente. Você chegava aqui de manhã, assim, caramba, eu tô escrevendo, Ai, eu escrevendo. Eu falei, chegava meu louca. Deus, a Ai, meu Cecília vai Deus. chegar com 70 páginas. E obviamente que eu não tinha como falar, Cecília, não escreve tanto, não. É melhor não escrever. Querida. Bom, eu fui Aham. deixando e fui sentindo junto que, obviamente, você estava sintonizado no nosso jogo. Os Sim, atores e atrizes estão escrevendo, mas não necessariamente falando. E aí, isso começou a me fazer pensar que talvez, e aí é uma pergunta que eu quero te fazer, você talvez pudesse estar escrevendo menos diálogos entre eles e mais situações interiores, sim. narrativas, como se fossem contos, pequenos contos ou Isso, romances. sim. É isso que você Exatamente. está escrevendo? Sim, é totalmente por aí. São coisas Gente, a gente precisa ler. soltas. É porque, desculpa, eu fico até um pouco efusivo, mas é porque eu acho que a gente pode ter, dentro de cada cômodo, uma narrativa complexa e completa em prosa. Então Uau! eu tenho o conto do quarto um, e eu Maneiríssimo. descubro que hoje eu e a fulana vamos estar no quarto um. A gente vai chegar um pouco antes, a gente vai ler e a gente vai jogar esse jogo. Ou Sim, eu descubro que demais. amanhã, na performance de sexta, eu, Diogo, ator, tô no papel X do conto do quarto, no papel Y do conto do banheiro e no papel T da cozinha, entendeu? Aham, Então, sim. veja, o conto vai abrir uma dimensão narrativa, diegética, sensível, dialógica,
metafórica, concreta, para esses corpos, para esses elencos, para esses atores. Demais. E eles Sim. vão atualizar a dramaturgia usando-a. E aí pode ser que um ou outro decore uma frase, pode ser que um ou outro repita uma situação, pode ser que um ou outro precise, no ato do jogo, dentro do quarto, pegar o conto e fazer alguma coisa ali, né? Então, Aham. e aí olha que interessante, isso te possibilita, inclusive, atualizar os contos, Sim, entendeu? estou pensando só nisso, que eles não podem ser os mesmos Então, todos os dias. a nossa primeira temporada vai ser sexta, sábado, domingo, depois sexta, sábado, domingo. São só 2 semanas ainda esse ano. Pode ser que na sexta você traga contos, pode ser que no sábado você traga outros contos, né? Pode ser que no Sim, domingo você some aos contos da sexta e do sábado um outro. Pode ser que na outra semana você sim, tire todos e deixe só um para cada cômodo, sim. né? E aí Pode ser que vai, o conto entendeu? do banheiro seja transportado com os mesmos, com a mesma estrutura, mas mudando algumas palavras para o conto do quarto, né? Perfeito, para o conto do quarto. Então, Olha aquilo aí. que se referia ao chuveiro virou o termômetro de quem está cuidando. Perfeito, perfeito. A situação de intimidade ou falta de intimidade do banheiro vai para o ato de fazer um bolo na cozinha. Então, Nossa! Ai, então meu tem, Deus, não vou dormir essa tá noite. vendo? E aí, ó, a merda é essa, a gente não para de inventar. Então, deixa eu te fazer uma Sim. pergunta para piorar a sua vida. Você acha que cada cômodo, estou escrevendo e perguntando ao mesmo tempo, cada Tá mesmo. cômodo traz uma intensidade é, de intimidade, Ah, uau! Caramba, sim, sim. entendeu? Aham. Olha só, eu fui anotar cada cômodo, eu anotei caramba, eu anotei o que eu falei. Bocório. Olha só, ferrou, né? Eu acho que a gente não resolve nada, mas a gente resolve bastante coisa, até porque a ideia não é resolver, né? Você sabe disso. Eu falo essas Sim. palavras idiotas, mas eu queria te fazer uma pergunta, porque tem 53 minutos de conversa, ou seja, a gente já precisa, Já? Ah, chocantemente. meu Deus. É claro que a gente vai se falar amanhã e vai seguir trabalhando, e segunda Tá. a gente vai trazer para toda a equipe, para o elenco, essas piras. É claro que tem gente da equipe do elenco que está assistindo agora, já furando o bolo, descobrindo coisas. A ideia agora, esse fim de semana, é o fim de semana do bolos. E aí, o que eu queria te perguntar de uma maneira bem grosseira, estúpida, direta, curta e grossa, é qual é o título desse trabalho? Ele tem título? Ele precisa de título? Ah, acho que precisa. Eu Ok, não qual é? sei ainda. Não sei. Eu não sei até porque a nossa conversa muda muito. Eu tinha especulado aqui especulado um título um pouco cafona, tá, amigo? Eu amo cafona, Tô com vai. vergonha de falar. Mas foi por um trajeto de raciocínio aqui específico, que foi assim: cômodo continente, cômodo travessão continente. Aham, Mas eu não sei se eu penso nisso como um título ou como uma síntese de ideia para a gente chegar no título, sabe? aham, aham. Você Obviamente que sabe eu penso. que... Fala, perdão. Não, é, não sei, porque talvez a gente vem especulando, vem tendo alguns nomes que aparecem em torno de cômodo, em torno de caco. E Sim, assim, alguma coisa que fica muito forte para mim é do fato de sentir cada cômodo como um continente diferente. Por isso pensei cômodo, continente, sim, mas eu não sei se eu gosto. Tá, já falando mal do título, eu claro. não, É a para isso que palavra ele existe. cômodo Ah, tem um duplo sentido um pouco evidente em excesso, né? Que eu não sei se é uhum, legal. Da aham. comodidade do ambiente. É. Eu acho que é um duplo sentido um pouco evidente demais, então eu não sei. Enfim, fala o que você ia falar. Não, eu tô bastante em crise com o título, assim, porque independente de qual ele venha a ser, eu ainda tô na questão que para mim é a primeira, que é assim, para que serve um título, né? Eu ainda estou com essa Sim, pergunta, né? Para que serve um título? É para chamar as pessoas? É para sintetizar o que é essa obra? Né? É pode ser para o título, né? aproximar? Para que serve um título? Para que serve um título? E porque, na verdade, Sim, mas. as minhas indagações estão nesse lugar, sabe? Assim, por exemplo, a gente já fez uma reunião
não me lembro, semana passada a gente já discutiu que a ideia, por exemplo, é divulgar essa criação não apenas para os nossos amigos que trabalham com arte, mas para os moradores e moradoras desse prédio, do prédio ao lado, né? E aí eu penso mais uma vez, a gente vai dar aquele título com cara de coisa de artista? Isso é um preconceito meu? Ou a gente Não, é verdade. ou a gente vai Sim, aproximar as pessoas de uma maneira a mais simples e objetiva e não sim. menos. Estou chamando as pessoas de burras, elas precisam de um título que seja simples, não é isso. Não, Mas não, claro. né, acho que foi semana passada, deixa eu ver aqui minha página, que tem uma. Aqui, essa semana, na verdade, eu escrevi, às 15 horas servirei um bolo com café fresquinho, enfim, bobeira. Mas eu fiquei Ah, eu acho legal. pensando, imagina eu bato aqui meio-dia, na sexta-feira, a gente vai ter um papelzinho que a gente faz na impressora aqui em casa e eu vou bater nos prédios aqui, vou interfonar e vou entregar e vou falar, ó, hoje às 15 horas eu vou servir um bolo e um café gratuito na minha Aham, casa sim, se você quiser chegar. Esse é o título, né? O título é o convite que a gente vai fazer às pessoas, né? sim, acho que faz muito sentido. Sim. Então, não sei, eu acho que isso pode soar contemporâneo, sabe? Ai, que ideiazinha. Mas eu fico pensando na efetividade dessa fala para quem não é agente, para quem não é artista, sabe? Sim, Não sei, é sim. porque eu tô com muito desejo da, sei lá, da senhora que mora no primeiro andar do meu prédio, receber isso e falar: ah, eu posso ir? Claro, estou convidando a senhora às 15 Uhum, horas, você viu um bolo com café fresquinho e você está sim, convidado, sabe assim? Enfim, sim. fudeu, fudeu. É, talvez a gente precise, sei lá, se puder, mais uma semaninha. Mas eu acho muito legal ir por aí. Acho que tem a ver com a conversa com a Carla também. Eu acho que a gente Enfim. só tem uma semana. É isso que a gente tem. Porque agora, só concluindo, inclusive a nossa live, a gente tem 2 semanas de ensaio, ou menos, amiga. A gente tem os encontros 26, 27, 28, 29, 30, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, depois 31, 32, 33, 34, segunda, terça, quarta, quinta, e na sexta dia 11, a gente, às 15 horas, recebe os nossos primeiros convidados. Então, No meu veja. aniversário, Foi tudo planejado no seu sim, aniversário. É esse o título. No sim. dia do meu aniversário, estarei estreando uma peça de teatro. É, amiga, Sim, acho mas que a gente fala. avançou, né? Ai, meu Deus, vontade de. É porque isso abriu tanta coisa, essa coisa de Para variar, né? um Eu não sei encontro para que por que eu quarto. convido. Eu não sei para que que eu Ai, convido vocês para conversar. Uma coisa horrorosa. Uma mas coisa tá, horrorosa. mas eu acho que a gente abriu uma coisa imensa de pensar que cada quarto, cada cômodo tem um conto, ou não necessariamente um conto, né? Tem Sim, um agrupamento de palavras e que se refaz a cada dia, assim. sim, sim. Eu estou gostando. Eu acho que a gente expandiu os desafios, as questões, ao mesmo tempo a gente afinou os propósitos. Eu acho que é isso que importa, tá? Sim. Bom, a gente vai ter que concluir porque tem uma questão de tempo. Eu já, obviamente, agradeço imensamente. Não que você esteja aguentando me ver, porque a gente se vê todo dia, mas é sempre bom. Eu amei te ver e Ah, conversar com não. você. E queria dizer que a gente vai se ligar amanhã para afinar mais coisas e Tá. para segunda estar com toda a equipe avançando, né? Seguindo o trabalho. Sim. E aí agradeço também as pessoas que estiveram hoje com a gente. Quero dizer que de segunda a sexta eu vou seguir compartilhando no feed. A gente vai compartilhar, eu vou compartilhando no feed as páginas do meu diário, que é onde eu faço as anotações de cada encontro. Então, a gente vai seguir abrindo esse processo e já já ele vai estrear, tá bom? Muito obrigado pela presença, pela conversa. É isso, amiga. Vamos embora trabalhar. A gente acaba a live, Ai, mas continua na vida, sim. não é mesmo? Sim. Então tá. Então a gente se liga Então daqui a tá. pouco. Tá bom. Obrigado, gente, que veio assistir. Obrigada. Boa Ai, foi semana. muito bom. Beijo, amiga. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau.
Tchau.